Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui dando sequência agora ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, em tempos de pandemia, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 11. Diz assim o texto: Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? O título do meu sermão é Maldição que produz salvação. Um pastor chamado Cornelius Plantinga diz que a inveja leva o homem a desejar tomar posse do bem de outra pessoa. Mas o ciúme leva com que esse mesmo homem deseje proteger o bem que ele já tem. Nós podemos usar essas palavras para entender um pouco o sentimento de inveja ou os ciúmes de Israel com relação aos gentios. No texto de hoje, Paulo volta com uma pergunta que nos lembra lá no verso 1. Deus não havia rejeitado o seu povo, nós vimos no verso 1. Mas será que Deus ainda tem alguma obra para realizar com Israel? Dos versos 1 ao verso 10, nós vimos que nem todo Israel rejeitou Jesus Cristo, o Messias. Hoje nós veremos que Deus ainda tem uma obra para realizar em Israel como nação. A incredulidade dos judeus proporcionou a conversão dos gentios. E Paulo deseja levar os judeus a Cristo, nem que seja por ciúmes dos gentios. Paulo deseja que os judeus reivindiquem seu Messias, aquele Messias do qual os gentios tomaram posse. E algumas perguntas nós podemos fazer para o texto de hoje. Qual o motivo do tropeço dos judeus? Pode haver algo de bom no tropeço dos judeus? Por que Deus permitiu o tropeço dos judeus? Bom, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que nem todo tropeção é para condenação. No verso 11 diz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, responde Paulo. A primeira verdade é essa. Nem todo tropeção é para condenação. Nós já vimos no verso 9 que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo. E agora Paulo levanta uma pergunta que poderia ser feita por qualquer um da igreja de Roma. A pergunta se os judeus eles tropeçaram e eles iriam ficar caídos? E Paulo mais uma vez responde, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Essa forma de Paulo responder enfaticamente mostra a sua convicção. Para Paulo, o fato dos judeus, em sua maioria, terem tropeçado, não significa que eles ficariam caídos. Paulo vai mostrar que essa situação é para mostrar a graça de Deus para com todos, inclusive para os judeus. Paulo nos mostra que Deus transforma a maldição em bênção. Ao longo da Bíblia, nós podemos ver que muitas vezes Deus usou o mal para abençoar Israel. Deus usou situações difíceis para fazer com que Israel se voltasse para Ele. Às vezes, isso incluía enviar os inimigos para dominar Israel. E com isso, Deus desejava que Israel se arrependesse. Às vezes, Deus enviava escravidão. E Deus esperava que isso gerasse arrependimento nos judeus também. Vemos Deus transformando o mal em bênção tanto na nação de Israel quanto em indivíduos de Israel. Você pegar o caso de José, filho de Jacó. Bom, José foi vendido como escravo, foi preso e difamado. Mas tudo isso aconteceu para que através dele o povo de Israel fosse salvo da fome.
E aí eu me encaminho para a segunda verdade que Paulo nos apresenta no texto de hoje. A transgressão que vem para a salvação. Na continuação do verso 11 diz assim, Paulo continua, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. A segunda verdade do texto é que a transgressão de Israel veio para a salvação dos gentios. Paulo segue sua resposta e diz agora que os gentios podem ser salvos. E isso acontece, isso só é possível por causa do pecado dos judeus. E essa conversão ela acontece também para provocar ciúmes nos judeus. E nós podemos ver em alguns textos como eles ficaram enciumados. Em Atos capítulo 13, verso 44, diz assim, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Os judeus pensavam que sentariam na mesa e os gentios ficariam como empregados, que comem depois dos patrões, né? Não sei se você tem a oportunidade de assistir, mas se você tiver, assista. Estou assistindo a série A Rainha, e é interessante de ver que quando sentam os soberanos na mesa, quando sentam as autoridades, né, os políticos, os poderosos, os empregados sempre ficam em pé, eles não sentam na mesa. Os judeus pensavam que estavam na posição ali dos poderosos, e os gentios seriam os empregados, que são aqueles que comem depois dos patrões. Os judeus não entenderam que o plano de Deus era, através deles, salvar homens de toda raça, tribo, língua e nação. Eles não entenderam que eles deveriam ser o farol que ilumina o mundo em trevas. Eles não reconheceram o Messias. Eles também achavam que os gentios receberiam a graça da salvação depois deles. O coração deles estava mais duro do que uma pedra. Então Paulo, quando inicia o seu ministério, ele começa primeiro a pregar aos judeus. Mas a maioria dos judeus rejeitam o Cristo de Deus. Vemos que em todas as viagens de Paulo, e inclusive essa que eu citei agora, ele estava na Antioquia da Pisídia, que ficava próximo da cidade de Tarso. O primeiro lugar que Paulo ia era para as sinagogas. Ele ia lá pregar aos judeus, porque lá ele teria a chance de pregar Jesus Cristo aos judeus. Mas os judeus rejeitavam o Messias. Os judeus cometeram essa grande transgressão, esse grande pecado, pois rejeitaram o Filho de Deus. Mas Deus é maravilhoso e não dá ponto sem nó. Ele usa essa transgressão dos judeus para quê? Para abençoar os gentios. Porque por causa do pecado dos judeus, os gentios agora podem receber o Messias dos judeus como seu Senhor e como seu Salvador. O objetivo de Deus com essa situação é fazer com que os judeus tenham ciúmes dos gentios, como nós vimos no texto de Atos. E esse ciúme que Paulo fala aqui tem um objetivo positivo, que é, através dos gentios, levar os judeus à salvação. Diferente do ciúme negativo que nós vimos lá em Romanos 10, 19, aqui Deus usa o ciúme para salvar os judeus, que fazem parte do verdadeiro Israel. O ciúme agora se torna um meio para a salvação dos judeus. Então, quando os judeus passam a ver os gentios se rendendo a um Messias que tinha sido prometido a eles, eles passam a ter ciúmes. É como se o filho visse os empregados do pai comendo na mesa antes dele.
E com isso passam a desejar ter também as mesmas bênçãos espirituais que os gentios estão desfrutando. O Espírito Santo usa esse tipo de ciúme para salvar judeus também. E eu me encaminho para a terceira verdade do texto. A verdade é que a transgressão é transformada em bênção. No verso 11, Paulo diz assim: mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. A terceira verdade do texto é que Deus transforma a transgressão de Israel em bênção para os gentios e depois bênçãos para Israel também. Porque o pecado dos judeus provocou a conversão dos gentios. E a conversão dos gentios provocou o ciúme em Israel. E, consequentemente, a conversão de Israel. Se o pecado dos judeus resultou em bênção para os gentios, o que dirá quando o verdadeiro Israel se converter? A plenitude de Israel, ou seja, a sua conversão, terá um efeito muito maior para o mundo do que a conversão dos gentios apenas. Os judeus que serão salvos são aqueles que foram eleitos por Deus, serão salvos aqueles que são verdadeiro Israel, como nós vimos lá em Romanos 9, capítulo 9, verso 6. E essa conversão dos judeus vai produzir uma bênção muito maior aos gentios. E aí, meus irmãos, nós temos algumas aplicações para esse texto. A primeira aplicação que eu queria destacar, que essa verdade nos mostra, é que assim como Israel tropeçou, muitos também de nós estamos a tropeçar. Existem muitas pessoas que ainda tropeçam em Jesus Cristo, que ainda rejeitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, assim como todos os verdadeiros filhos de Abraão serão salvos, todos aqueles a quem o Senhor chamar também serão, mesmo que estejam tropeçando que nem bêbados na estrada que leva ao céu. Chegaremos lá pela graça de Deus. A segunda aplicação que podemos tirar desse texto é que devemos amar aqueles que ainda estão tropeçando na pedra. E a pedra é Jesus Cristo. Devemos amar aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador e Senhor. Assim como existem muitos judeus que ainda serão salvos, existem muitos gentios também que serão salvos. E o que nós devemos fazer? Nós devemos amá-los como Paulo amou seus irmãos judeus. É interessante ver que Paulo ele dedicava parte do seu tempo para pregar aos judeus incrédulos, toda vez que ele ia para a sinagoga. Será que eu e você estamos dedicando tempo a pessoas que ainda não se converteram a Cristo? Quanto tempo eu e você estamos gastando com isso? Paulo muitas vezes precisava trabalhar, ou seja, ele não era um pastor de tempo integral, ele não vivia do ministério, como hoje nós temos, e não é pecado. Paulo precisava trabalhar de segunda a segunda, mas mesmo assim ele achava um espaço na agenda dele e pregava aos judeus e aos gentios. A terceira aplicação que esse texto nos dá é para você que ainda não se agarrou à pedra, chamada Jesus Cristo. Eu quero te convidar a se agarrar nesta pedra nessa noite. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. A quarta aplicação que esse texto nos dá é que muitas vezes eu e você tropeçamos. Mesmo depois de crentes, não são poucas as vezes que caímos em alguma tentação. Mas, se somos filhos de Deus, esses tropeços não são para a nossa queda, mas para a nossa salvação. E como saber isso? Bom, se nós estamos indo para a cruz toda vez que caímos, se vamos até Cristo em busca do seu perdão e restauração, sabemos que estamos no caminho da salvação. A quinta aplicação que esse texto nos dá é que Deus transforma a maldição em bênção. Transforma a maldição do pecado dos judeus em bênçãos para os gentios. Transforma o ciúme dos judeus pela conversão dos gentios em conversão desses judeus. Por esse motivo, eu e você precisamos investir no trabalho missionário entre os judeus também. Seja com nossos recursos financeiros ou com algum dom e talento.
Nós devemos apresentar o Messias aos judeus, devemos clamar a Deus para que os salve em Jesus Cristo. Porque por mais que eles sejam descendentes diretos de Abraão pela carne, se eles não nascerem da água e do Espírito, eles não vão entrar no reino dos céus. Como consequência da conversão dos judeus, nós teremos bênçãos maiores ainda. Teremos a plenitude. Teremos um só povo, o povo de Deus, o povo dos redimidos do Senhor, o povo dos escolhidos de Deus. E isso vai impactar toda a terra. Todos os povos serão abençoados. Concluímos que nem todo tropeção serve para condenação e que a transgressão de Israel veio para a nossa salvação. Devemos nos alegrar nisso. E que a transgressão de Israel se transforma em bênção para nós e para Israel. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, nos reunimos, Senhor, diante de Ti como igreja, estamos aqui pela internet e Te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que nós venhamos a Te encontrar, Senhor, em cada tropeço que nós dermos. Que nós não venhamos cair para baixo, mas nós venhamos cair para cima, Senhor. Que nós estejamos, Senhor, no caminho de salvação, no caminho da cruz, Pai. Eu sei, Senhor, que às vezes é difícil esse caminho, eu sei que às vezes ele é acidentado, mas eu Te peço, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, dessa pessoa que me acompanha nesse momento. Senhor, no nome de Jesus Cristo, se essa pessoa ainda não se rendeu a Ti, que ela possa se render nesse momento, que ela possa se render a Ti, ó Pai. Ó Senhor, porque sabemos que se não nos rendermos a Ti, já estamos condenados ao inferno, Pai. Já estamos condenados a sofrer a justa ira de Deus, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dessa pessoa. E que no nome de Jesus Cristo, Teu Espírito Santo convença ela nesse momento dessa verdade, Pai. Que Teu Espírito Santo convença ela do Teu juízo, do pecado dela, Pai. Senhor, produz em nós frutos de arrependimento. Ó Pai querido e amado, Te pedimos também, Senhor, pelo povo de Israel, pelos judeus, Pai, que eles possam Te encontrar, que eles possam Te receber como Messias, que eles possam, Senhor, vir a se entregar a Ti, ó Pai. E que o Senhor use, Pai, os nossos recursos, que o Senhor use as nossas ofertas, os nossos dízimos, que o Senhor use, Senhor, as nossas mãos, os nossos pés, que o Senhor use a nossa boca, Pai, que o Senhor ouça as nossas orações pelo povo judeu, pelos israelitas. Que o Senhor os salve, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que a salvação deles será bênção para todo mundo. Agradecemos, ó Deus, por eles, pela vida deles, porque por causa deles nós podemos Te encontrar, porque por causa deles nós podemos nos render a Ti, Pai. Podemos ser livres em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tome em Tuas mãos a nossa vida, Pai, e nos dirija nessa estrada da salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, fiquem com o nosso Deus. Durante a semana nós estaremos também disponibilizando aqui os nossos devocionais. E no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos nossa Escola Bíblica Discipuladora. E às 7h da noite nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Você é o nosso convidado para estar presente. Em tempos de pandemia estamos na internet, mas quando tudo isso passar, nós voltamos ao normal. Fiquem com Jesus Cristo, que Deus os abençoe.